Capítulo 25. Na noite seguinte, na cama, deitado ao lado de Marina, Rafael voltou ao assunto. Henrique me ligou hoje, renovando o convite para jantar em sua casa. Eu disse que você não poderia ir. Ele transferiu para o sábado seguinte. O que deseja fazer? Marina suspirou pensativa. Não sei. Eu gostaria de ir ver Dionísio, mas tenho medo. Do quê? De me emocionar, ser reconhecida. Você disse que Adele nunca revelou sua identidade, nem sequer viram seu retrato. Depois do que aconteceu ontem, penso que a vida quer nos aproximar. Também sinto isso. Mas não será apenas uma impressão minha, o desejo inconsciente de ver o Dionísio? Rafael meneou a cabeça negativamente. Não. Se fosse isso, nossos amigos espirituais não teriam se dado ao trabalho de vir nos falar sobre o passado. Norma disse que pertencemos à mesma família espiritual e que estamos unidos pelos laços do espírito. Acredita que seria bom irmos? Tudo leva a crer que sim. Temos aprendido a observar os sinais que a vida nos dá. Eles têm surgido em nosso caminho com insistência. Ainda estou insegura. Vamos esperar mais alguns dias e ver o que acontece. Está bem, está bem. Norma disse que vamos ter 3 filhos. Acho que o primeiro já está a caminho. Rafael sentou-se na cama e abraçou-a contente. Tem certeza? Ainda não, mas tudo indica que sim. Há quase 2 meses minha menstruação sumiu. Rafael beijou-a com carinho. Temos que ter certeza. Amanhã mesmo vamos fazer os exames. Estou muito feliz. No momento, ter um filho é o que mais quero. Eu também. Não vamos contar a ninguém antes de ter certeza. Eu gostaria que fosse um menino, pois eu gostaria que fosse uma menina, linda como você. Abraçados, continuaram fazendo planos para o futuro. No dia seguinte, o exame confirmou: Marina estava grávida. A notícia foi motivo de alegria para toda a família. Marina sentia-se realizada. Desta vez, ela teria o prazer de preparar todo o enxoval, decorar o quarto para receber o bebê. 2 dias depois, Rafael marcou consulta com um obstetra, seu amigo, que a examinou e constatou que tudo estava bem. Parabenizou-os pela notícia, deu algumas orientações e pediu alguns exames de praxe. Ao saírem do prédio, passava das 4 e Marina disse: Hoje não vou voltar mais ao escritório. Você tem alguma consulta? Eu tinha, mas desmarquei. Deixei esta tarde livre para cuidar de você. Neste caso, vamos tomar alguma coisa. Estou com fome. Percebi que você quase nem almoçou. Há uma confeitaria perto daqui. Vamos tomar um lanche. O salão de chá era elegante e estava lotado. Alguns violinos animavam o ambiente, tocando música alegre e agradável. Felizmente conseguiram uma mesa e sentaram-se. A garçonete aproximou-se sorridente. Rafael indagou a Marina: o que você vai querer? Hoje quero tudo a que tenho direito. Depois vou seguir as recomendações do médico e manter um regime adequado. 2 chás completos, pediu Rafael sorrindo. Pouco depois o chá foi servido e a mesa foi coberta de guloseimas deliciosas. Marina parecia uma criança. Serviu-se e começou a comer, saboreando tudo. Rafael olhava divertido. Foi nesse momento que uma voz conhecida disse alegre: Doutor Rafael. Eles olharam para o lado e viram Henrique em pé diante deles. Rafael levantou-se imediatamente. Marina quase se engasgou com o pastelzinho que comia. Henrique,
Que prazer vê-lo, esta é minha esposa. Marina pousou a xícara no pires. Henrique, vendo que ela fazia menção de levantar-se, disse: Por favor, não se incomode. Estendeu a mão que ela apertou delicadamente. Estou à procura de uma mesa, mas parece que este lugar hoje está lotado. Pode sentar-se conosco, convidou Rafael. Henrique hesitou. É que estou com Maria Eugênia e Dionísio. Eles estão esperando no saguão. Marina interveio. Vá buscá-los. Será um prazer tê-los conosco. Ele sorriu. Vou aceitar, porque prometi a Dionísio que o traria aqui hoje. Não quero decepcioná-lo. Não se acanhe, será um prazer. Quando ele se foi, Rafael tornou. Você queria um sinal. O que acha deste? Marina não teve tempo de responder. Henrique e Maria Eugênia, trazendo o menino pela mão, aproximaram-se. Feitas as apresentações, eles se acomodaram e pediram o que desejavam. Marina observava Dionísio, dissimulando a curiosidade. Era um menino lindo, forte, corado, parecido com o pai, olhos verdes e brilhantes e um cativante sorriso. Maria Eugênia, sentada ao lado de Marina, sorriu para ela. Obrigada por nos ceder este espaço. Não pensávamos que estivesse lotado. Fomos levar Dionísio para conhecer uma escola e havíamos prometido trazê-lo aqui. Ele veio uma vez no aniversário de um amiguinho e adorou. Este lugar é muito agradável. Maria Eugênia, sentada ao lado de Dionísio, servia-o com carinho, atenta a seus mínimos gestos, cuidando para que nada lhe faltasse. Havia amor em seus olhos quando fitava. Marina observava comovida que o menino tinha para com ela gestos de carinho, segurando sua mão, sorrindo para ela, reclamando sua atenção, quando Maria Eugênia se entretinha conversando com os demais. Notou também que havia entre eles uma cumplicidade afetiva muito especial, o que a fazia recordar-se da história que Norma contara sobre eles. Marina não tinha dúvidas de que eles estavam ligados pelo amor. Para ela, essa realidade era motivo de alegria, uma vez que se sentia feliz por haver possibilitado que se encontrassem de novo. Rafael trocava ideias com Henrique sobre espiritualidade, contando suas experiências com alguns casos que observara de perto. Henrique ouvia com interesse, fazendo algumas perguntas, externando opiniões. A conversa fluía com naturalidade e o ambiente era agradável. Marina olhava Dionísio com admiração e interesse. Maria Eugênia notou e Marina apressou-se a dizer: Seu filho é muito lindo. E, baixando a voz, continuou: Estamos voltando do médico, acabamos de descobrir que estou grávida. Estou olhando para ele porque gostaria que meu filho fosse bonito e saudável assim. Maria Eugênia sorriu e respondeu: Parabéns, é o primeiro? Sim. Ser mãe é uma coisa maravilhosa, você vai ver. Dionísio nos trouxe felicidade, deu novo sentido à nossa vida. Para mim, ele é o bem mais precioso do mundo. Dionísio entretinha-se com uma taça de sorvete de creme com pedacinhos de chocolate, divertindo-se em procurar cada pedacinho, degustando-os com prazer. Enquanto os dois homens falavam sobre espiritualidade, as duas trocavam ideias sobre a maternidade. Marina queria saber tudo sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido e Maria Eugênia explicava com prazer. Em dado momento ela disse sorrindo: Dionísio, você está melado, olhe suas mãos, vamos ao toalete. Com licença, Marina levantou-se, eu a acompanho. Ela queria aproveitar ao máximo
aquela chance inesperada de observar o menino. Quando elas foram, Henrique disse: "Que bom encontrá-los aqui. Eu e Maria Eugênia temos muitos conhecidos com os quais convivemos socialmente, mas poucos amigos. Entretanto, com vocês sinto como se fôssemos íntimos de longa data. Nunca vi Maria Eugênia tão à vontade, tão falante, como agora com sua esposa. Parece que se conhecem há muito tempo. Elas possuem interesses em comum. Marina está grávida." "Parabéns! Maria Eugênia é mãe extremosa. Ela e Dionísio são muito apegados. Um não fica sem o outro." Rafael ficou pensativo por alguns instantes, depois disse: "Pensando em nosso relacionamento, que foi, além do habitual, entre um paciente e seu médico, e na facilidade com que Marina se entendeu com sua esposa, acredito que já nos conhecemos de outras vidas. Pode ser mesmo. Estudando os fenômenos de reencarnação, várias vezes pensei que esse apego entre Maria Eugênia e Dionísio revela que eles não só se conheceram em outras vidas, como se gostavam. Desde pequenino ele demonstrava afeto por ela. Seu rostinho se iluminava quando ela o tomava no colo ou o acariciava, e conforme o tempo foi passando, cada vez mais ele mostrou quanto a amava. É natural o afeto entre mãe e filho, mas a recíproca também é verdadeira. Já tive casos em que o filho, desde bebezinho, chorava quando a mãe o pegava no colo. Houve um que me impressionou muito. Quando a mãe pegava o menino, ele chorava tanto que o marido brigava, insinuando que ela o beliscava de propósito. Nesse caso, o filho teria sido um inimigo dela em outras vidas. É a única forma de podermos entender um caso assim. Essa não deve ser uma tarefa fácil para os pais. Não é mesmo. Mas apesar de tudo, tanto a mãe quanto o filho, com o decorrer do tempo, vão se questionar sobre esta animosidade e tentar melhorar este relacionamento. Algumas vezes conseguem, outras não. E isso vai depender de muitos fatores, além da boa vontade de cada um. Creio que quando a vida une essas pessoas, colocando-as na mesma família, lhes dá oportunidade para eliminar assuntos mal resolvidos de outras vidas. Embora elas não se recordem dos fatos passados, em seu inconsciente as consequências deles estão lá, interferindo em sua maneira de pensar, de agir, dificultando o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Nesse caso, o conhecimento sobre reencarnação poderia ajudá-los a compreender o que facilitaria o processo. Pelo contrário, recordar o passado poderia dificultar a relação. Mas às vezes, mesmo ignorando o que houve, a rejeição é tão forte que uma vida não é suficiente para acabar com a questão. Em todo caso, sabendo que a vida não joga para perder, quando ela une estas pessoas, é porque elas têm condições de vencer. Esse pensamento ajuda a discernir e a tentar melhorar. Marina e Maria Eugênia estavam de volta com Dionísio, rosto lavado, cabelinho penteado. "Como você está lindo!" exclamou Henrique sorrindo. "Mamãe já me disse isso", respondeu ele, levantando o rosto com altivez. "Sua mãe vai deixar você muito convencido", brincou Henrique. Dionísio abraçou a mãe, que havia se sentado, dizendo com carinho: "Mamãe linda". Os olhos de Marina brilharam emocionados e ela tentou dissimular. "Está na hora de irmos", disse Maria Eugênia ao marido. Ele chamou a garçonete e pediu a conta. "Deixe comigo", interveio Rafael. Henrique, no entanto, fez questão de pagar. Rafael e Marina agradeceram. Na despedida, Henrique lembrou: "Vamos marcar aquele jantar, pode ser neste sábado?"
Tenho que olhar na agenda, respondeu Rafael. Telefonarei amanhã, está bem? Quero mostrar-lhe um livro antigo que descobri sobre materialização, disse Henrique. Será um prazer. Despediram-se e saíram. Rafael sentou-se novamente e, vendo que Marina continuava calada, perguntou: E então? Ainda estou perplexa. Mas foi bom você poder conhecer Dionísio, ver como ele está bem. Foi maravilhoso. É surpreendente como ele a ama. Penso que foi isso que a vida quis me mostrar. Foi mais do que isso. Este encontro nos trouxe a confirmação de que tudo quanto Norma nos contou foi verdade. É mesmo. Aliás, nós nunca duvidamos. Mas estar diante dos fatos é motivador. Sinaliza que estamos no caminho certo. Ele concordou e em seguida decidiram ir para casa. Ao sair da casa de chá, enquanto se acomodavam no carro, Henrique comentou: Foi bom termos encontrado o Rafael e a esposa. Eu me sinto muito bem ao lado dele. E, pelo que notei, sua esposa também é muito agradável. De fato, ao vê-la, tive a impressão de que a conhecia de algum lugar. Deve ser do centro de estudos. Ela é voluntária lá. Deve ser isso. Acho mesmo que a vi por lá. Ela está esperando o primeiro filho e muito ansiosa para saber como cuidar dele quando chegar. Por isso a conversa entre vocês ficou animada. De fato, a experiência com Dionísio foi tão boa que se eu pudesse teria mais filhos. Você diz isso porque Dionísio é um menino adorável. É muito bom tê-lo conosco. Ela sorriu contente. O menino acomodado no banco traseiro adormecera. Ela apanhou uma manta e o cobriu com carinho. Eles chegaram em casa e Henrique levou Dionísio para a cama. Maria Eugênia tirou-lhe os sapatos e cobriu-o. Ele nem acordou. Ele brincou tanto que está dormindo largado. Eles saíram do quarto. Enquanto Maria Eugênia ia cuidar de seus afazeres e programar uma comida leve para o jantar, Henrique foi ao escritório apanhar um livro e sentou-se calmamente para ler. Estava tão relaxado, acomodado em gostosa poltrona, a sala em penumbra, que acabou adormecendo. Sonhou que caminhava por um lugar cheio de flores perfumadas, onde uma mulher muito bonita sorriu para ele e disse: Está tudo certo, confie sempre. Ele concordou, mas, nesse momento, viu-se em outro lugar. Estava escuro e uma névoa pesada dificultava a visão. Ele caminhava um pouco assustado, sem saber onde estava, quando de repente uma mulher pálida, rosto encovado, cabelos ao vento, apareceu diante dele. Era você mesmo que eu queria ver. Você vive feliz enquanto eu estou sofrendo nesta vida miserável. Isso não é justo. Você é o culpado. Por sua causa fiquei neste estado. Não desisti. Vou cobrar tudo que me deve. Nunca o deixarei em paz. Henrique sentiu uma tontura e um odor desagradável. Queria fugir, desaparecer, mas não conseguiu. Você não vai livrar-se de mim. Desta vez vou conseguir o que quero. Segurou a mão dele e arrastou-o através da neblina. Ele estava apavorado. A mão dela segurava a sua e ele tentava desvencilhar-se sem conseguir. Chegaram a uma pequena clareira e Henrique viu que estavam diante de uma tapera. Ela, sem largar a mão dele, empurrou a porta e entraram. O lugar era pobre, triste, poucos móveis. Ela o levou até uma cama em um canto do aposento, onde havia um menino deitado parecendo morto. Henrique lembrou-se do pesadelo. Era a mesma mulher, o mesmo menino. A culpa é sua, gritava ela. Eu quero meu filho de volta.
Você o matou e o levou de mim, mas vai pagar por tudo isso, eu jurei. Agora você dá tudo a este menino que arranjou, que roubou o lugar do meu filho. Mas você não vai ficar com ele, vai pagar pelo que me fez. Farei tudo para tirá-lo de você. Henrique pensou em Dionísio e sentiu aumentar seu horror. Aquilo não podia acontecer. Pensou em Deus pedindo-lhe que afastasse aquela mulher de seu caminho. Em seguida acordou. Seu coração batia acelerado. Suas mãos estavam frias e um medo horrível o deixava sem ar. Foi um pesadelo, o pesadelo voltou, pensou ele. Procurou se acalmar, depois foi à copa procurar um copo com água. Maria Eugênia, vendo, assustou-se. O que foi, Henrique? Você está pálido. O que aconteceu? Ele tomou a água, depois respondeu. O pesadelo voltou, mas desta vez foi mais forte. Que pesadelo foi esse? Você nunca me disse nada. Uma mulher horrorosa que me persegue, tendo ao lado um menino morto. Ela me odeia. Não penso que seja apenas um pesadelo. Parece mais um espírito que o está perseguindo. É a segunda vez que sonho com ela. Eu contei deste sonho a Rafael e ele me aconselhou a procurar ajuda espiritual. Neste caso é melhor irmos falar com Dona Eunice. Fale com ela, pergunte se pode nos receber. Farei qualquer coisa para não ter este sonho de novo. Para não deixar Maria Eugênia preocupada, ele não contou que a mulher ameaçara Dionísio. Vou ligar e saber se ela poderá nos atender ainda hoje. Faça isso. Maria Eugênia conversou com Eunice, que concordou em recebê-los. Depois aproximou-se de Henrique, que aguardava sentado na sala. Ela vai nos atender hoje às 8. Ainda bem, sinto-me angustiado, nervoso. Tenho a impressão de que está para acontecer algo muito ruim, uma tragédia. Você ficou impressionado, não vai acontecer nada. Somos pessoas de bem, estamos protegidos, vamos confiar. Henrique lembrou-se da mulher que vira em meio ao jardim florido. Tem razão. Logo que adormeci, sonhei com uma mulher linda em um jardim maravilhoso, que me disse que tudo estava certo e que eu deveria confiar. Maria Eugênia sorriu e disse: senti que estamos protegidos e que precisamos confiar. O medo nos enfraquece. Se queremos evitar as coisas ruins, temos que não lhes dar força. Nada de mal vai nos acontecer. Você está certa. Não sei por que este pavor nunca foi medroso. Calma, está tudo bem. Henrique não quis jantar e esperou ansiosamente a hora de ir ao encontro de Eunice. O tempo custava a passar. Maria Eugênia, notando a inquietação dele, fez o possível para entretê-lo, dizendo coisas positivas e alegres. Faltavam 10 minutos para as 8 e eles já estavam na sala, esperando o encontro com Eunice. Pouco depois, foram conduzidos à sala dela, que os cumprimentou com carinho e pediu que se sentassem diante de sua mesa, enquanto ela se acomodava do outro lado. Antes que ele falasse, ela tornou: o passado nos procura quando surge a oportunidade de resolvermos velhos problemas inacabados. O ressentimento, a falta de conhecimento dos fatos criam disputas e o orgulho geralmente acaba por empurrar-nos para um círculo vicioso que, alimentado, pode nos prejudicar por muito tempo. E esse é seu caso. Por que esta mulher me persegue? Não a conheço. Não me lembro de nada, mas sinto que ela me odeia. Digamos que quando você aprendeu, evoluiu, mudou seu padrão mental. Ela se manteve presa ao rancor, alimentando o desejo de vingança. E isso a tem mantido longos anos presa
a uma trágica experiência do passado. Ela me mostra um menino morto e me acusa de assassino. Tenho estudado os fenômenos espirituais. Sei que vivi outras vidas. Mas será que cometi este crime? Quando ela me acusa, sinto culpa. Não entre neste sentimento. É comum espíritos desequilibrados se aproveitarem do fato de que um encarnado esquece o passado para cobrar culpas inexistentes, tentando assim baixar o padrão mental, para aí sim poder dominá-lo. Poderia estar acontecendo isso? Poderia. Mas mesmo que não esteja cultivar, mas mesmo que não esteja, cultivar a culpa seria baixar seu padrão energético, o que não seria adequado de qualquer forma. Henrique ficou calado por alguns instantes, depois disse: em todo caso, desejo dizer que o problema de uma mulher que chora o filho morto me sensibiliza muito. Tenho um filho que adoro. Posso avaliar o que ela sente. Quero dizer que, se eu de fato fiz algum mal a ela ou a este menino, lamento muito. E estou disposto a fazer o que for possível para ajudá-los. Esse é um pensamento muito bom. Se o caso dela foi trazido a você, é porque chegou o momento de essa mulher ser auxiliada. Não sei como fazer isso, disse Henrique. Vamos fazer o seguinte. Hoje você vai receber um tratamento energético para equilibrar suas energias. A inquietação, o nervosismo, o mal-estar vão desaparecer. Você ficará bem. E quanto ao caso da mulher? Ela está no limite de suas forças. Só o ódio a alimenta. Temos que estudar a melhor forma de ajudá-la. Vou consultar nossos guias espirituais e pedir orientação. Assim que tiver uma resposta, eu os avisarei. Durante este tempo, o pesadelo não vai se repetir? Penso que não. A mulher que você viu no jardim era um espírito bom. Ela permitiu seu encontro com aquela mulher para chamar sua atenção, a fim de que nos procurasse. Já que conseguiu o que pretendia, ficará aguardando nossas providências a respeito. Durante este tempo você estará protegido. Ainda bem, não gostaria de passar por aquilo de novo. Eunice chamou uma assistente e pediu que os conduzisse ao tratamento. Depois que eles saíram, Eunice pensou: vou consultar, mas minha parte já sei como fazer. Depois elevou seu pensamento e agradeceu a Deus pela oportunidade de poder ajudar. Capítulo 26. 2 dias depois, Eunice ligou para Henrique. Após os cumprimentos, ele perguntou: então, tem uma resposta? Sim, meus amigos espirituais os convidaram para uma reunião especial para o caso. Quando? Hoje às 8 da noite aqui no Centro de Estudos. Vocês poderão vir? Estaremos aí. Assim que Henrique desligou, lembrou-se do pesadelo e sentiu um aperto no peito. Uma sensação de medo o invadiu. Fazer uma sessão especial não iria atrair aquela mulher de novo? Agora que ele se sentia bem, talvez fosse prudente não mexer com ela. E se ela voltasse a persegui-lo? Henrique sentiu alguns arrepios e, nervoso, foi tomar um copo de água. Depois respirou fundo. Sentia-se inseguro, com medo. Começou a pensar que talvez fosse melhor não ir. Passou o dia agitado sem conseguir colocar atenção no trabalho. No fim da tarde, ligou para Rafael. Dona Eunice marcou uma sessão para hoje à noite. Eu estava tão bem, mas depois disso fiquei indisposto. Sinto arrepios. Não consigo me concentrar no trabalho. Talvez fosse melhor não ir. O que acha? Ao contrário, agora é que você precisa ir. Como assim? O que você está sentindo não é seu. São eles, os espíritos que o estão envolvendo, que reagem e não querem ir a esta reunião. Têm medo de serem responsabilizados por seus atos.
e serem obrigados a deixá-lo em paz. Mas sou eu que estou sentindo. Eu sei, mas você está captando a energia deles. Tem certeza? Sim. Quando isto acontece, parece que é você que tem esses sentimentos. Quisera ter essa certeza. Se isso serve para acalmá-lo, digo que eu e Marina também fomos chamados a participar desta reunião. Estaremos lá. Henrique suspirou, aliviado. Nesse caso, fico mais calmo mesmo. Certamente Dona Eunice o chamou porque sabe que é meu médico e ficarei mais seguro se estiver conosco. Pode ser, disse Rafael pensativo. Não se preocupe. Estaremos lá 10 minutos antes. Em todo caso, ao ir se aproximando a hora da reunião, você poderá sentir aumentar sua inquietação, mas fique firme. É uma reação natural e eu até a considero promissora. Quando eles demonstram medo é porque sentem que não vão poder resistir à força da luz. Farei o possível, foi bom falar com você. Você não está em condições de trabalhar, vá para casa, relaxe. Confie na ajuda espiritual e não se deixe envolver pelo medo, tudo vai dar certo. É o que vou fazer. Obrigado e até a noite. Henrique desligou o telefone e foi para casa. As palavras de Rafael o acalmaram, mas apesar disso ele sentia que o medo, a inquietação, o nervosismo ainda o estavam rondando. Esforçou-se para reagir. Ele não estava só. Dedicados amigos espirituais zelavam pela sua paz, ainda que ele não os pudesse ver. Quando um pensamento de medo o acometia, ele pensava que estava protegido e que nada de mal lhe acontecia. Faltavam 15 para as 8, quando Henrique e Maria Eugênia chegaram ao Centro de Estudos Espirituais. Uma assistente conduziu-os a uma sala, onde havia uma mesa, algumas cadeiras, um aparador com um vaso de flores e bandeja com jarra de água e copos. A sala, em penumbra, estava iluminada por uma luz azul. Eunice os esperava, e para a surpresa deles, lá também estavam Adele e Bernardo. Uma música suave enlevava o ambiente. Apesar de inesperada presença de Adele, eles permaneceram em silêncio. Eunice pediu-lhes que se sentassem ao redor da mesa, onde já estavam uma moça e um rapaz. Rafael e Marina entraram e foram acomodados também. Marina olhava em volta surpreendida e emocionada, perguntando-se: por que será que nos reuniram aqui? Rafael notou que ela estava nervosa, segurou sua mão para mostrar seu apoio. Eunice sentou-se à cabeceira da mesa e fez uma prece, pedindo a assistência dos amigos espirituais. Depois disse: vamos continuar orando em silêncio. Henrique sentia as mãos frias e a custo dominava o nervosismo. Maria Eugênia, mais calma, sentia que alguma coisa muito importante ia acontecer ali. Adele também se perguntava por que todos os participantes de seu segredo, que haviam prometido não se aproximarem um dos outros, estavam reunidos, quase sem querer, por uma força maior que ela sentia, mas não saberia explicar. Rafael, reverente, elevava o pensamento, sentindo que um calor brando e agradável o invadia, fazendo-o sentir uma sensação de alegria e de amor. Pouco depois a moça começou a chorar, dizendo, aflita: o que ainda querem? Por que estão todos contra mim? Já não chega o que me fizeram e ainda me perseguem. Não é justo, não posso aceitar. Eunice levantou-se e aproximou-se da médium. Até quando você vai continuar se colocando na posição de vítima? Não está cansada de chorar e alimentar seu sofrimento?
Você diz isso porque não foi o seu filho que ele matou cruelmente. Você sabe que não é verdade. Claro que é. Acha que estou mentindo? Não está vendo-o aqui em meus braços? Essa é uma ilusão que você alimenta, porque se recusa a aceitar os fatos. Faz tempo que seu filho não está mais em seus braços. Você carrega uma imagem que cristalizou e pretende com ela manipular as pessoas. Veja o que eu faço com ela. Eunice passou as mãos várias vezes ao redor da médium que gritou: Não! Você não vai destruir minhas recordações. Isso é tudo que me restou. Não pode fazer isso comigo. Você se aproximou, se aprisionou na revolta e se recusou a continuar seu caminho. Todos que viveram com você naquele tempo progrediram, evoluíram, conquistaram uma vida melhor. O menino que foi seu filho hoje é um espírito lúcido, amoroso, feliz. Isso não é verdade. Ele continua comigo em meus braços, eu nunca o libertei. Ilusão, só ilusão. Há muito que ele foi embora. Veja o que faço com este boneco que você carrega. Eunice continuou passando as mãos ao redor da médium, enquanto ela gritava: Não, não vou deixar. Por favor, não tirem o meu filho, não. Onde está ele? Para onde o levaram? O fardo que você carregava não tinha vida. Não era ele. Vocês o levaram. Para onde? Eu já sei quem é o culpado. Ele foi o assassino. Agora quer tirá-lo de mim. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou tirar o filho dele. Agora estão felizes. Mas eles têm que pagar o que me fizeram. Vou levar o menino deles para que possam sentir o mesmo que eu quando perdi meu filho. Henrique tremia apavorado, sentindo que ela se referia a Dionísio. Os demais sentiam a mesma coisa. Todos, emocionados, oravam em silêncio. Ameaçar agora não vai ajudar. Apesar da sua atitude hostil, todos estão desejando o seu bem, orando em seu favor. Não creio, eles me odeiam. Não, há muito a perdoaram. É hora de você enxergar a verdade. Eu não vou esquecer, eles vão pagar. Você está cansada. Reconheça que deseja a paz. Não posso ter paz. Se você aceitar a ajuda que lhe está sendo oferecida, eu lhe mostrarei onde seu filho está. Não acredito, ele está morto. Você também morreu na terra, mas continua viva. Não vai me convencer. Jurei vingança e vou acabar com aquele intruso. Peço a todos que mentalizem a luz. A médium calou-se durante alguns segundos. Depois gritou: Vocês o trouxeram para desafiar-me. Vou acabar com este menino. Quem o mandou se intrometer? Eunice viu que Dionísio em espírito entrou na sala, trazido por 2 amigos espirituais, e parou diante da queixosa mulher, olhando-a com amor e estendendo-lhe os braços. Aos poucos, a fisionomia dele foi se transformando. Veja, tornou Eunice, você não o reconhece?
É meu filho! Ele é meu filho! Gritou ela, chorando compulsivamente. Todos continuavam orando e aos poucos ela foi se acalmando. Meu Deus, eu não sabia. Por que ele se escondeu em um corpo diferente? Ele reencarnou. Veja como está bem. Meu filho, quanto tempo! Será que pode me perdoar? Eunice viu quando o menino se aproximou e abraçou a mãe, que chorava emocionada. Os presentes, tomados de emoção, não continham as lágrimas. Depois de alguns instantes, Eunice tornou: Anne, despeça-se dele. Ele precisa ir embora. Agradeça a Deus pela ajuda que recebeu. Não, eu não quero que ele vá, quero ficar ao lado dele para sempre. Por ora é impossível, mas se concordar em fazer um tratamento, esforçar-se para melhorar, um dia poderá ficar ao lado dele. Eunice viu que Dionísio foi levado e Anne pediu: deixe-me vê-lo um pouco mais, farei o que me pedirem. Ele não pode ficar. Acalme-se, tudo vai ficar bem. Veja, a enfermeira veio buscá-la. Vá com ela. A médium respirou fundo, estremeceu levemente e não disse mais nada. Eunice sentou-se novamente e pediu: continuemos em prece. O silêncio se fez. Pouco depois, o rapaz ao lado de Eunice começou a falar. Eu sou Norma. Hoje conseguimos realizar um dos nossos projetos. Vocês conseguiram vencer alguns assuntos mal resolvidos do passado e daqui para frente poderão desfrutar de um tempo melhor. Estão dispostos a seguir pela inteligência ao invés de ir pela dor, e isso nos alegra muito. Outro dia, relatei a um dos casais aqui presentes fatos do passado que deram origem aos acontecimentos de agora. Se eles assim o desejarem, quando eu me for, poderão contar aos demais. Falei sobre minha filha Marie, minha amiga Sophie, Denis, o amor de Marie, mas faltava falar sobre Gerard. O que ainda não contei foi que depois de haver sido assassinado cruelmente por Gilbert, Denis tornou-se revoltado. Não se conformava de haver sido arrancado dos braços de Marie e planejava vingar-se. Tentamos convencê-lo a seguir conosco para tratamento, porém ele não quis. Enquanto planejava vingar-se, acompanhava os passos de Marie, desesperando-se ao assistir às suas relações com outros homens. Cego pelo ciúme, juntou-se a um bando de vingadores com os quais fez pacto. Durante anos, não conseguimos fazer nada em seu favor. Porém, chegou o dia em que Marie regressou ao astral. Era a oportunidade que ele esperava para ficarem juntos. Foi esperá-la ansioso. Vendo-o, ela atirou-se em seus braços, dizendo que nunca mais se separariam. Porém, o passado havia deixado suas marcas em cada um, e o ciúme de Denis, recordando a vida devassa que ela levara, provocava contínuas discussões e cobranças, infernizando-os. Além do mais, havia os compromissos que ambos
haviam feito com grupos de espíritos que lhes cobravam sem cessar os favores que diziam haver-lhes feito. Por fim, Marie, cansada das desconfianças de Denis, fugiu em companhia de um grupo de espíritos que a assediavam, acenando com vantagens e promessas, alimentando sua ambição. Depois que Marie o abandonou, Denis entregou-se à depressão, e foi então que conseguimos levá-lo para um local de tratamento. Enquanto Marie continuava sem nos ouvir, Denis reconheceu seus erros e decidiu mudar suas atitudes. Foi muito auxiliado por Adele e Bernardo, um casal que residia em nossa cidade astral e que o amava muito, pois, embora ele não se lembrasse, fora ligado a eles em outras vidas. Ambos queriam muito que Denis se elevasse. A partir daí, Denis dedicou-se ao trabalho espiritual. Estudou, aprendeu, tornou-se melhor. Então passou a fazer parte do nosso grupo, indo viver em nossa cidade. Apesar do seu progresso, ou até por isso mesmo, sua consciência o acusava pelas violências que cometera. Reconheceu que dera motivos para que Gilbert lhe tirasse a vida quando lhe roubou o amor da esposa, e que ele, por sua vez, fizera pior, porque se voltara contra pessoas que não lhe haviam feito nada. Então, pediu a Deus oportunidade de curar-se. Estava disposto a fazer o que fosse preciso para libertar-se deste suplício. Foi-lhe permitido reencarnar na mais completa pobreza, tendo como mãe Anne, uma mulher que em sua juventude fora muito apaixonada por ele e com a qual tivera um relacionamento antes de conhecer Marie. Anne não era uma pessoa equilibrada, emocionalmente instável, não confiava em si mesma e usava a arrogância para encobrir os defeitos que julgava ter. Ia da euforia à depressão com extrema facilidade. Assim, seus relacionamentos afetivos duravam pouco. Em um deles, Denis nasceu. Seu pai logo os abandonou, e Anne, na esperança de encontrar um amor duradouro, passava um para outro culpando todos os homens, sem perceber que a causa do que lhe acontecia estava na maneira como ela via sua vida. Então ela conheceu Gerard, um homem bonito, rico, paparicado pelas mulheres. Apaixonou-se. Empregou-se como arrumadeira na casa dele, pensando em conquistá-lo. Ele, porém, não se interessou por ela. Anne fez o que pôde para chamar sua atenção, mas ele não a levava a sério. Até que a insistência dela o aborreceu e ele a despediu. Deprimida, sem vontade de reagir, não procurou outro emprego. Para ela, sua vida era uma desgraça, e o culpado era Gerard, que lhe tirara o emprego. Denis havia se tornado um menino triste, calado, mas esforçado. Não gostava da vida que Anne levava. Procurava estudar, sonhava ganhar dinheiro para tirar a mãe daquela miséria. Quando ficavam sem nada para comer, ele saía e procurava ganhar algumas moedas ajudando as pessoas. Com o que conseguia, comprava comida, mas como a quantidade era pouca, deixava tudo para a mãe, dizendo que já havia se alimentado. Anne o admirava. Para ela, o filho era o único homem bom do mundo. Ela sonhava para ele toda a felicidade. Apesar disso, não percebia os sacrifícios que o menino fazia para que ela ficasse bem. Mal alimentado, subnutrido, ele foi enfraquecendo. Quando ele adoeceu, Anne procurou Gerard. Entrou em sua casa utilizando-se de uma distração de um empregado e encontrou-o lendo em seu gabinete. Vendo-a, ele irritou-se. Como foi que entrou? A porta estava aberta.
Vim porque estou desesperada. Meu filho está doente e não tenho dinheiro para curá-lo. Foi você quem arrumou este filho. O problema é seu. Me ajude, preciso trabalhar. Não aqui. Você não tem responsabilidade. Vá embora, me deixe em paz. Ele está doente por sua culpa. Você me despediu sem nenhum motivo. Eu, que sempre lhe fui dedicada. Ela chorou, pediu, brigou, mas ele não se comoveu. Mandou expulsá-la. Cheia de ódio, ela voltou para casa. O estado de seu filho foi piorando, até que ele acabou vitimado pela tuberculose. Ela, desesperada, culpou Gerard pela morte dele. Em sua mente, inconformada com a perda, plasmou uma imagem do filho que carregava nos braços, acreditando que fosse seu corpo morto. Denis, contudo, havia regressado ao astral, tendo deixado naquele pequeno corpo doente todas as energias que acumulara em seu corpo astral durante sua vida anterior. Ao regressar, sentiu-se melhor. Lembrou-se de algumas vidas passadas. Ao saber que Marie continuava recusando nossa ajuda, fez o possível para que ela se modificasse. Na época, Marie estava deprimida, cansada. Sabendo disso, organizamos uma equipe socorrista e fomos ao umbral onde ela residia. Nós a encontramos apática, sem reação. Porém, quando viu Denis, mudou completamente. Assim conseguimos levá-la para tratamento. Ela desejava viver ao lado dele, o que não era possível, porquanto o seu nível energético não permitia. Ele a visitava, estimulando-a ao bem, motivando-a a reagir. Foi em uma memorável reunião em que todos vocês compareceram que, sob orientação de nossos maiores, estudamos as possibilidades de melhora de Marie. Adele se dispôs a cooperar, recebendo Marie como filha. Denis desejava nascer e casar-se com ela. Acreditava que, sob influência, ela poderia vencer as tentações do mundo. Porém, foi-lhe dito que isso não era aconselhável. Seria permitido a ele ficar ao lado dela como filho, e só desta forma poderia exercer sua influência sobre ela. Gerard, que o tempo transformara em uma pessoa melhor, sentindo-se culpado pelo descaso com que tratou Anne, concordou em receber Denis como filho. O problema era que Marie, na nova encarnação, não poderia ter filhos. Tendo praticado muitos abortos na encarnação anterior, havia lesado os órgãos da reprodução no corpo astral e perdera a fertilidade. Foi então que pedimos a ajuda de Sophie, que a princípio recusou, mas que acabou nos auxiliando. Hoje Marie mudou muito, amadureceu, e sei que daqui para frente continuará progredindo. Quero dizer que estou muito grata por tudo que fizeram pela minha querida Marie e dizer que nós todos formamos uma família e estamos ligados pelos laços eternos do Espírito. Que Deus os abençoe. O médium calou-se e o silêncio se fez. Todos emocionados. Os presentes não continham as lágrimas. Eunice fez uma prece de agradecimento e encerrou a reunião. A luz foi acesa e a moça ao lado de Eunice levantou-se e distribuiu os copos com água. Imersos em seus pensamentos íntimos, ninguém tinha vontade de falar, com receio de quebrar a serenidade do ambiente. Foi Adele quem começou. Estou impressionada. O que aconteceu aqui me revelou um mundo muito maior do que eu pensava. Eu nunca,
havia participado de uma reunião como esta. Vim de coração aberto, me perguntando o que isso queria dizer. Só sei que, à medida que Norma falava, comecei a ver cenas, lugares onde vivia ao lado de Bernardo. Isso mesmo, esclareceu Eunice. Você teve lembranças de sua estada no astral antes de reencarnar. Isso é extraordinário. Como pode ser? Tudo é natural, porquanto em nosso inconsciente ficam gravadas todas as experiências que vivemos. Tudo está dentro de você. Em casos especiais, esses momentos afloram. Maria Eugênia, olhos brilhantes de emoção, interveio. Hoje tive todas as respostas que pedi a Deus. Desde que comecei a estudar a espiritualidade, tenho me perguntado por que me foi tirada a chance de gerar filhos. Agora sei. Eu me vi como Marie. Também vi Dionísio como Denis. Também sei quem é Sophie, a quem serei agradecida pelo resto de minha vida, por haver me dado a chance de ter Denis ao meu lado. Ela olhava para a Marina, que estremeceu sem conseguir responder. Henrique, olhos úmidos, tornou com voz que a emoção modificava. Eu sei que fui Gerard, o homem frio, indiferente. Por isso o nascimento de Dionísio me trouxe tanta paz. Nada é pior do que o remorso. E agora nunca mais ele me incomodará. O silêncio se fez durante alguns segundos. Depois, Rafael disse: foi para mim e Marina que Norma contou uma parte desta história. Sei que Marina, tão emocionada, não terá condições de contá-la agora. Mas eu sinto que ela gostaria de fazer isso. Portanto, se quiserem ouvir, posso relatar o que nos foi revelado. Todos se voltaram para ele. Eunice respondeu: fale, Rafael. Esta noite tudo será esclarecido, todos queremos ouvir. Rafael contou como Cícero ficara mediunizado e Ruth os ajudará a atendê-lo. E depois, para a surpresa deles, Norma manifestou-se através dela. Depois ele relatou tudo quanto ela lhes fizera e finalizou. Devo dizer que nós somos pessoas abençoadas, porque tivemos acesso a todas essas coisas que nos ofereceram respostas que vêm ao encontro de nossos sentimentos e indagações. Sou muito grato à fonte da vida por permitir que eu faça parte deste grupo. Desejo dizer que diante de tudo quanto recebemos esta noite, sinto dentro de mim a responsabilidade, não só de me tornar melhor a cada dia, mas também de me dedicar ao estudo da espiritualidade. Vocês já estão fazendo isso, tornou Eunice. Quando nos tornamos melhores, estamos melhorando o mundo. Conversaram durante mais alguns minutos, depois levantaram-se para sair. Após se despedirem de Eunice e dos dois que participaram da reunião, os 3 casais deixaram o prédio. Era hora de se despedirem. Adele abraçou Marina, dizendo-lhe ao ouvido: obrigada, Sophie querida. Você soube cumprir sua parte. Deus a abençoe. Desejo manter nossa amizade. Obrigada, respondeu ela. Sempre considerei você uma pessoa da minha família. Bernardo a abraçou com carinho, dizendo: você merece ser feliz. Eu a admiro muito. Maria Eugênia aproximou-se de Marina e abraçou-a, dizendo baixinho: eu sei que foi você quem me deu o maior presente que já recebi. Serei eternamente grata. Henrique também a abraçou, dizendo com voz suave:
Você nos deu a felicidade. Que Deus a proteja e abençoe. Eles se foram e Rafael segurou o braço de Marina, dizendo alegre: Viu? Você não precisa mais se perguntar o que a vida desejava. Nos aproximando, ela já respondeu: Sim, missão cumprida. Agora penso que podemos virar a página e nos preparar para receber nosso filho. Ou filha, quem será que virá juntar-se a nós? Por enquanto ainda não sabemos. A única coisa que sei é que neste mundo nada acontece por acaso. Rafael beijou-a com carinho. Abraçados e felizes foram para casa. Fim.